Nos últimos 3 anos, foram concedidos mais de 5 milhões de benefícios previdenciários por incapacidade laborativa. Temos hoje no Brasil em torno de 2 milhões de advogados de todas as áreas e há uma escassez de profissionais capacitados para lidar com tantos afastamentos previdenciários. Uma grande oportunidade está surgindo no horizonte e com as novas leis e normas infralegais, principalmente no que diz respeito à perícia médica, o número de afastamentos vai aumentar e você precisa estar preparado. Pensando nisso, em pessoas como você, que está querendo se atualizar para ter mais segurança para atuar com limbo jurídico, se destacar neste mercado e se tornar referência no direito, foi que eu criei a Semana do Limbo Jurídico, o primeiro passo. Seja muito bem-vindo ao próximo passo da sua carreira no direito. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Semana do Limbo Jurídico, o primeiro passo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. João Batista Optis Neto, criador do curso Limbo Experience 2.0, a nova e atualizada versão do programa DGA que vocês conhecem, o Descomplicando a Gestão do Afastado, o maior curso de limbo jurídico e gestão de afastados do país. Parabéns por estarem aqui. Parabéns por estarem comprometidos e estarem aqui pontualmente no nosso horário combinado. Isso já mostra a grandeza e responsabilidade que vocês têm com os seus objetivos, com sua vontade de aprimorar seus conhecimentos e de se tornar um especialista em limbo jurídico. E eu criei esse evento, pessoal, para poder ajudar você, advogado que atua na área trabalhista e previdenciária e que quer fazer uma gestão de afastado dos seus clientes de forma exemplar, podendo trazer inúmeros benefícios para todos os clientes, seja ele o colaborador ou a empresa. E, é claro, sucesso profissional para vocês. Nossas aulas do evento, o que eu quero trazer aqui para vocês, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir aplicar isso na prática, e eu quero que vocês tenham, ao a gente encerrar essa semana, total segurança para atuar em qualquer caso de limbo jurídico, desde os mais simples até os mais complexos. E eu sei que muitos de vocês podem estar pensando assim: isso aqui não é para mim, casos de limbo são sempre muito complexos, eu não sei nem por onde começar e nem para quem pedir ajuda. Eu posso te afirmar que isso é mais do que normal. Essa dúvida, mas essa insegurança, ela não pode te parar. Muitos dos meus alunos estavam exatamente assim, inseguros para pegar clientes em casos de limbo, mas em poucos meses, estudando e tirando as dúvidas comigo, na nossa comunidade exclusiva dos alunos, eles conseguiram resolver os casos de limbo jurídico. Veja só esse exemplo de um dos meus alunos. A área de atuação aqui do escritório é da trabalhista empresarial. Eu estava desesperada porque a gente não consegue passar para a empresa sem ter os casos concretos em mãos, sem poder instruí-los de forma assim correta, se a gente não tiver esse respaldo junto com esses professores maravilhosos do DGA. A gente não tinha o norte, né, de como defender a empresa, por isso que eu busquei esse amparo ainda, está sendo maravilhoso. Então hoje a gente tem essa segurança de fazer um acompanhamento de afastados, saber exatamente qual é o tipo de benefício que o empregado está recebendo, se é um auxílio doença previdenciária ou se é um acidentário, para a empresa não perder nenhum tipo de prazo para recurso. Então tudo isso fez com que a gente tivesse aqui no meu escritório essa segurança de poder ter ali uma forma melhor de conduzir os problemas de cada uma das empresas, de cada um dos nossos clientes aqui. E poder instruir, poder dormir, sabendo que você vai instruir bem a empresa no outro dia, nossa, é libertador, de verdade. E isso também vai acontecer com você. Essa segurança em atuar também fará parte do seu dia a dia. Por isso que eu falo para você, se você está realmente comprometido em ter segurança para atuar nos casos de limbo jurídico, aconselho que você assista
todas as nossas aulas. O primeiro passo você já deu. Agora só depende de você para dar os próximos passos. Eu queria então trazer um pouquinho aqui o que vocês vão ver nesse nosso evento. A nossa primeira aula, ela vai ser o primeiro passo, né? A gente vai trazer aqui a grande oportunidade do direito e como ter segurança para atuar nesta área. Nós vamos discutir os conceitos de limbo, como se caracteriza o limbo e quais são as principais dificuldades e dúvidas que vocês advogados têm, tá certo? Na nossa aula 2, que vai ser amanhã, quarta-feira, nós vamos tratar sobre descobrindo o segredo, estratégias para você ser uma referência no direito e se tornar um especialista em limbo jurídico. E na quinta-feira, na nossa aula 3, a prática que os livros não ensinam. Então a gente vai falar como alcançar os resultados significativos atuando no limbo jurídico ainda nos próximos meses. E no domingo, pessoal, nós vamos ter uma aula especial, que é o próximo passo, que é justamente como construir uma carreira sólida no limbo jurídico. E eu posso falar para vocês que esta aula 4 é a principal aula, tá? Então, todas as aulas vão trazer um conteúdo para vocês inédito, um conteúdo que vocês vão estar aplicando na prática para as questões do limbo jurídico. O que a gente costuma dizer aqui, pessoal, é que nós trazemos nestas aulas um conteúdo além daquilo que a gente já coloca lá no nosso perfil do Instagram. Então, a gente tem um perfil no Instagram, a gente tem um conteúdo gratuito para vocês, e aí a gente vem com essas aulas, com esse atual evento, trazendo mais coisas, trazendo mais informações para vocês atuarem com segurança nos limbos jurídicos. E nós temos ainda, pessoal, um curso que está agora com as inscrições encerradas, né? Nós não temos vagas. Quem entrou na nossa última turma, entrou. Mas isso é por enquanto. Então acompanhe a gente que vocês vão ver as novidades que nós estamos preparando em relação a tudo isso. Então, a jornada, né, para você se tornar um especialista no limbo, ela vai além daquilo que a gente coloca só no Instagram, no nosso YouTube, no Facebook. Passa por você entender esse conteúdo, acompanhar todas essas aulas dessa semana do limbo jurídico, o primeiro passo, e depois, em breve, nós vamos ter de novo mais uma turma do nosso curso online Limbo Expert 2.0, o próximo passo. Que aí é para você se tornar referência, especialista e resolver todos os casos de limbo sem ter dúvida, com o nosso suporte, porque nós estamos junto com os nossos alunos nesse curso e quem participa sabe muito bem disso. Inclusive, pessoal, ao final desta aula, nós vamos sortear uma vaga para a nossa nova turma do curso Limbo Expert 2.0. Só que, para você concorrer a esse sorteio, você precisa ficar comigo até o final da aula. Quem não ficar até o final da aula não vai conseguir concorrer a esta vaga na nossa turma, tá bom? Uma turma nova no nosso curso Limbo Expert 2.0. Agora você já sabe todos os caminhos possíveis para se tornar um especialista em limbo jurídico com total segurança para atuar em qualquer caso. Mas isso só não é suficiente, pessoal. Por isso que eu decidi criar um movimento para que todos que estão decididos a se tornarem especialista do limbo jurídico, da mesma forma que os meus alunos, a gente tem que declarar guerra contra o limbo jurídico. Se você está junto comigo nessa e está decidido a seguir forte até o final da nossa semana, coloca aí para mim no chat agora, #EuDominoLimbo. Então vamos lá, pessoal, todo mundo colocando aí no chat, #EuDominoLimbo. Eu falei do Instagram porque depois eu quero que vocês printem a nossa tela, tirem foto da nossa tela aqui, da nossa semana do limbo jurídico e coloquem também lá no Instagram. #EuDominoLimbo, #EuDominoLimbo. Vamos lá, vamos todo mundo declarar guerra contra o limbo jurídico, porque ele é o problema que nós temos que enfrentar e que nós temos grande dificuldade na atuação e a gente está aqui justamente para resolver
essas questões para que você seja especialista nesse tema e possa resolver o problema dos seus clientes e se tornar referência do limbo jurídico. Agora, pessoal, você pode estar se perguntando, mas como que um médico vai poder me ajudar? Como eu vou ter segurança para atuar, sendo que o Dr. João é médico? Eu sou advogado, você é médico, como que vai funcionar isso? Eu sei que muitos de vocês que ainda não me conhecem estão com essa dúvida, mas só para contextualizar um pouco e trazer um pouco da minha jornada até aqui, eu sou formado em medicina há 15 anos, tá, pessoal? E desde então eu atuo como médico do trabalho junto com o meu pai, professor doutor, né? Ele tem doutorado, João Batista Optis Júnior. Nesse início de caminhada, eu percebi algumas lacunas que precisavam ser preenchidas, principalmente no que se referia a assuntos jurídicos. Então, quando eu comecei a atuar na área, eu tinha uma certa dificuldade em relação a essa questão dos assuntos jurídicos. Assim como muitos de vocês que estão aqui hoje, eu tive essa dificuldade. E aí, eu decidi que precisava mudar isso. Então, na época, a solução que eu encontrei foi fazer a faculdade de Direito, para que eu pudesse agregar esse conhecimento jurídico aos meus conhecimentos da medicina, o que fez total diferença na minha carreira. Hoje, eu sou médico do trabalho, especialista em medicina legal e perícia médica, advogado, fiz mestrado em bioética e biodireito, estou concluindo meu doutorado em direito, fiz pós-graduação em ergonomia, pós-graduação em psiquiatria, tudo para quê? Para aprimorar esse conhecimento e poder atuar com maior segurança na área em que eu resolvi trabalhar. E nesse período todo, fazendo esses cursos, dando palestras, eu dava aula para advogados, médicos, todos os profissionais que estão envolvidos de alguma forma com a gestão desses funcionários afastados, né? Então, ter esse conhecimento nas duas áreas me possibilitou aumentar o meu portfólio de produtos na empresa com serviços que vão além do limbo jurídico. Então, hoje, eu presto serviço de consultoria, a gente faz treinamentos, palestras, participa em eventos, a gente faz a parte de IPCMSO das empresas, né, a atuação dentro da medicina do trabalho, a parte de engenharia, nós temos um setor específico dentro do Instituto Paulista que trata, que a gente faz essas questões relacionadas à engenharia de segurança do trabalho. A gente tem uma atuação bem ampla nessa área de meio ambiente de trabalho, inclusive como assistente técnico também em ações trabalhistas, ações previdenciárias para empresas. E aí eu percebi que o advogado tinha muita dúvida em relação ao limbo jurídico, principalmente em relação à parte médica, e como ele poderia se utilizar desse conhecimento para ter segurança, para atuar no seu dia a dia. Vi que trazer conceitos médicos e jurídicos, né, que envolvem o limbo jurídico, podem trazer um avanço muito grande na carreira de muitos advogados. E é isso o que eu procuro fazer nos meus cursos. Oferecer aos advogados a possibilidade de cada vez mais atuar nesta área e oferecer cada vez mais produtos para os seus clientes. E foi assim, ensinando advogados a ter segurança para atuar no limbo, dando a oportunidade dele oferecer mais produtos para os seus clientes, que eu identifiquei uma maneira de poder ajudar qualquer colega a dar o próximo passo na carreira. E foi aí que eu criei o Limbo Expert 2.0, o nosso novo curso, o curso avançado em relação ao programa DGA, que é o que a gente tinha no passado. E a partir de agora, eu vou te mostrar como você poderá agarrar esta oportunidade de uma vez por todas e mudar por completo a sua forma de atuar nos casos mais complexos de limbo jurídico, entendendo todos os aspectos possíveis que envolvem uma gestão de afastado de forma eficaz. A gente vai trazer, nesse conteúdo da nossa aula, a gente vai falar sobre o limbo. E o que é o limbo, pessoal? Vamos entrar agora na nossa aula, aqui no tema que a gente vai tratar. O que é o limbo? O limbo nada mais é do que um conceito jurisprudencial. Não existe nenhuma lei que define o que é o limbo jurídico. E esse é um grande problema. Por isso que a gente fala para o advogado que quando vai atuar no limbo, ele precisa buscar a jurisprudência, tá certo? Você precisa ir atrás da jurisprudência. Por quê?
O limbo, ele é trazido pela jurisprudência trabalhista. É uma questão que envolve a previdência social, tá? Mas que depende da jurisprudência trabalhista, porque influencia na relação de trabalho. A gente sempre fala na gestão do afastado que o INSS toma as decisões, mas muitas dessas decisões, quem paga a conta, as consequências vêm para a empresa. Então, cada vez mais a gente vê um monte de afastamento previdenciário. O número de afastamentos previdenciários tem crescido. Agora, então, pessoal, vocês acompanharam aí, a gente fez lives na semana passada tratando desse tema, as mudanças que o INSS trouxe em relação à concessão dos benefícios previdenciários. A tendência é que aumente o número de afastamentos previdenciários e aumentem as situações de conflito entre as decisões médicas, as decisões do INSS e o posicionamento da empresa. Então, em relação a isso, nós temos um mercado muito grande para atuação nesta área que envolve o direito do trabalho e o direito previdenciário, tá certo? Então, vocês precisam estar atentos. Quem não estiver bem posicionado, quem não estiver atualizado e não souber o que fazer com esses casos, vai ter dificuldade na sua atuação profissional, tá? Por quê? Porque cada vez mais haverá demandas envolvendo esses conceitos previdenciários e trabalhistas. Vocês viram aí a recente decisão do INSS, por exemplo, com a concessão de benefícios previdenciários com base apenas no atestado no sistema do Ateste-Med, que a gente discutiu nas nossas lives. A gente viu, por exemplo, agora a possibilidade da prorrogação automática do benefício até abril do ano que vem, sem necessidade de perícia médica. Então, todas essas mudanças, tudo isso que a gente tem observado, isso vai impactar diretamente na questão dos afastamentos previdenciários. Olha só a quantidade de afastamentos previdenciários que a gente teve nos últimos anos e quantos benefícios foram concedidos. Todos esses benefícios, nós precisamos, pelas empresas, fazer o acompanhamento, fazer a gestão, justamente para evitar o limbo. E como eu disse para vocês, o conceito de limbo é um conceito jurisprudencial. Qual que é o conceito de limbo, então? As pessoas, elas cometem um grave equívoco de chamar tudo de limbo. Nem tudo o que acontece aonde o trabalhador tem a negativa do INSS em receber o benefício previdenciário, eu posso classificar como limbo. A jurisprudência define limbo como sendo exatamente o quê? Limbo, pessoal, nada mais é do que aquela situação em que o INSS concedeu a alta para o trabalhador, né? Então cessou o benefício previdenciário e ele foi considerado inapto pela empresa. Esta é a situação de limbo. Limbo é INSS cessou o benefício e foi considerado inapto pela empresa. O conceito do limbo é que o particular, a empresa, é isso que a jurisprudência trabalhista fala, ele não pode discordar da decisão da autarquia, da decisão do INSS, e colocar o trabalhador numa situação em que ele não receba benefício de ninguém, não receba salário e não receba o benefício pelo INSS. Porque o INSS cessou o benefício e a empresa está impedindo que esse trabalhador retorne ao trabalho quando o seu médico do trabalho dá inapto. É por isso que o conceito de limbo, e para resolver o limbo, a gente tem que entender questões jurídicas e questões da medicina. Eu estava até discutindo outro dia, tratando de um tema, não vou entrar aqui no mérito, mas num grupo de WhatsApp aí, inclusive de médicos, e eu estava falando para eles o seguinte, olha, na discussão lá, alguém defendendo um ponto de vista, falando assim, ó, quando a gente vê a questão médica em relação à medicina do trabalho, nós não podemos deixar de enxergar o contexto social em que nós estamos inseridos. Este é o grande problema e é isso que impacta muitas vezes para os médicos. Porque, o que eu estou dizendo aqui? A jurisprudência trabalhista fala o seguinte, olha, o INSS tem presunção de veracidade, né? O INSS tem legalidade ao cessar o benefício previdenciário, né? O INSS exerce um munus público, ou seja,
a decisão do INSS, ela é válida. E qual é o efeito no contrato de trabalho da decisão do INSS? A partir do momento que cessou o benefício, o contrato de trabalho ele volta a vigorar, né? O contrato de trabalho é como se ele desse baixa, né? Como algumas pessoas falam. O contrato de trabalho estava suspenso, ele volta a vigorar. Quais cláusulas principais voltam a vigorar com a cessação do benefício previdenciário? O pagamento de salários e a contraprestação de serviços. Só que, para que esse indivíduo volte à empresa, ele vai realizar o que nós chamamos de exame de retorno ao trabalho. Se o médico da empresa dá inapto, ou mesmo antes do exame de retorno ao trabalho, o RH da empresa ou alguém da empresa vai lá e fala assim, não, você não vai voltar ao trabalho, pode ficar lá na sua casa, você não tem condições aqui, o que na prática está acontecendo? O particular, a empresa, está discordando da decisão da autarquia federal, que é o INSS. Ao discordar da decisão do INSS, a empresa está colocando esse trabalhador numa situação de limbo, que foi isso que foi definido pela jurisprudência do trabalho, porque ele vai ficar sem receber o benefício previdenciário e sem receber salários. E aí, a ideia do conceito jurisprudencial de limbo é dizer o seguinte, olha, nesta situação, o trabalhador ele é hipossuficiente, ele é o elo mais fraco desta relação e ele não pode ficar à sua própria sorte. Caso o particular discorde da decisão legal tomada pelo INSS, ele tem que recorrer a quem pode modificar esta decisão, seja através de um recurso administrativo ou seja através do Poder Judiciário. Porque o ato administrativo, ele só pode ser mudado, o ato administrativo de cessação do benefício, com uma decisão do Poder Judiciário. O que não pode, segundo a jurisprudência trabalhista, é o trabalhador ficar à sua própria sorte, sem receber de ninguém e muitas vezes no momento, inclusive, de vulnerabilidade. Então, este é o conceito jurisprudencial de limbo. E aí, voltando ao que eu estava discutindo, que eu falei, é o seguinte, o médico do trabalho, muitas vezes, ele tecnicamente, ele identifica que aquele indivíduo está inapto e que aquela cessação do benefício não deveria ter ocorrido. Mas ele não pode simplesmente lavar as mãos e falar assim, dou inapto e trabalhador se vira lá com o INSS. Por quê? O judiciário trabalhista entende que, neste caso, cai responsabilidade sobre a empresa pelo pagamento de salários do período. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso. O que é um dos principais erros que os advogados cometem, que quem vai interpretar o limbo comete e que eu observo na prática? É não saber identificar quando é um caso de limbo. Não é todo caso em que o trabalhador teve cessado o benefício, tenta voltar ao trabalho e não consegue, que vai ser caracterizado limbo. Por quê? Há necessidade de ter uma ação da empresa, que é dar o inapto, que é impedir o trabalhador. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que o trabalhador, ele não queira retornar ao trabalho. Então ele chega na empresa e fala assim, olha, eu não quero retornar ao trabalho. Isso é caso de limbo? Segundo o conceito jurisprudencial, não. Porque não é a empresa que está impedindo ele de retornar ao trabalho. É ele que não quer. É uma situação totalmente diferente, que nós precisamos saber identificar. O que nós estamos vendo é, na Justiça do Trabalho, uma avalanche de casos de limbo. E esses limbos ocorrem pelos mais diversos motivos. Por falta de conhecimento, por não entender este contexto, às vezes porque, muitas vezes, o médico entende que a decisão dele deve prevalecer. Tem alguns casos que realmente a pessoa está inapta, mas nós temos soluções possíveis para essas situações. Não é simplesmente dar inapto e acabou. E é isso o que a gente traz de conteúdo para vocês, o que a gente discute, né? É trazer um conteúdo atualizado para a gente poder resolver essas situações. Então, eu sou obrigado a fazer o exame de retorno ao trabalho, que é o exame previsto na NR7, na portaria 3214/78, na sua norma regulamentadora 7, que inclusive tem uma nova redação, uma redação atual, foi alterada, tá? Então a gente tem uma nova redação da NR7 e a gente tem então uma situação que eu sou obrigado a fazer o exame de retorno ao trabalho
esse trabalhador teve um benefício cessado pelo INSS, mas eu preciso fazer uma avaliação, eu preciso ter dentro da empresa uma gestão para essas situações. Porque quando as coisas dão certo, né, quando é todo mundo apto, está tudo certo, beleza, a coisa vai seguindo sem problemas. A grande questão é quando a gente tem situações em que fogem da normalidade, fogem da aptidão. Ah, todo mundo está apto? Ótimo. E quando dá inapto? E quando retorna ao trabalho? E aqui é importante, pessoal, que não é que o médico do trabalho não tem autonomia para dar inapto ou que ele não deve dar inapto. Não é isso. O que nós estamos discutindo aqui é que o inapto do médico do trabalho tem consequências para a empresa. Então, primeiro, eu preciso ter certeza que aquela situação é de inaptidão e eu preciso encontrar soluções para quando eu dou inapto. Porque, na prática, né, o que eu estou querendo dizer aqui é que o INSS muitas vezes vai transferir a responsabilidade para a empresa nessas situações. Então, é cessado o benefício previdenciário, ele chega lá na empresa e aí fala para a empresa, se vira aí com ele. Infelizmente, é isso o que a gente vê na prática. E aí, a única coisa que a empresa não pode fazer é simplesmente negar o trabalhador, negar o seu acesso ao trabalho e deixar ele em casa, como a gente vê muitas vezes, e falar para ele assim, se vira lá com o INSS, você só volta aqui quando você estiver bem. É justamente isso que a jurisprudência trabalhista vem condenando. É justamente isso que a Justiça do Trabalho entende que não pode ser feito. É tão interessante essa situação, porque qual que é o grande problema do limbo? O trabalhador ele fica vinculado à empresa, sem benefícios, sem salários, inclusive não podendo buscar outra colocação no mercado de trabalho. Eu sempre comento, tem uma decisão na Justiça do Trabalho que me impactou e trouxe uma reflexão, né? Uma juíza, ela decidiu colocando no fundamento da sentença, dizendo o seguinte, olha, nem que seja para rescindir o contrato de trabalho, alguma coisa precisa ser feita. Eu só não posso deixar esse trabalhador sem nada, né? Eu só não posso deixar esse trabalhador à sua própria sorte, sem receber de ninguém, sem condições de manter a sua subsistência, porque a empresa discorda do ato administrativo do INSS. A gente concordando ou não, o ato administrativo é válido, ele faz efeitos jurídicos. Qual que é a forma de eu mudar o ato administrativo? Ou é através, no caso do INSS, de um recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, ou é através de uma ação contra o INSS. E o que a gente vê na prática? Muitas empresas vão lá, colocam o trabalhador no limbo, não pagam salário, não colocam em licença remunerada, não realoca o trabalhador, readapta, deixa ele sem salários. Muitas empresas sequer sabem quem são os trabalhadores que estão no limbo, e aí a importância do conhecimento sobre tudo isso que a gente está trazendo aqui. Muitas empresas não sabem nem identificar que o trabalhador está no limbo, e aí ela se surpreende, depois de 1 ano, 2, às vezes até 3 anos, com uma ação trabalhista. E aí a Justiça do Trabalho, muitas vezes condenando a empresa a pagar o salário de todo o período, sem contar a indenização de dano moral e etc. E a gente tem um outro grande problema em relação ao limbo, né? Porque o que acontece? A empresa, por ela entender que o trabalhador não tem condições de trabalho e que ele tem que resolver o problema dele com o INSS, ela para de fazer contribuições previdenciárias. Então, ela não fica fazendo contribuições previdenciárias. Aí, o que acontece? Com a inexistência de contribuições previdenciárias, o trabalhador vai ter um período lá de graça, né, em que ele ainda tem possibilidade de conseguir um benefício. Passado o período de graça, ele começa a ter negativas de benefício por não ter mais qualidade de segurado. Eu já vi isso acontecer. Você ter decisões do INSS, você ter lá nos comunicados, na CRER, né, na famosa CRER, naqueles comunicados do INSS sobre o benefício, o INSS colocar claramente, não possui qualidade de segurado. Por quê? Porque essa pessoa ficou tanto tempo sem receber do INSS, sem trabalhar, e a empresa não fazendo as contribuições previdenciárias,
que ele perde a qualidade de segurado. É claro que a gente sabe que se esse trabalhador entrar na justiça, ele vai conseguir, porque ele vai provar que tem vínculo empregatício com a empresa, é obrigação do INSS fiscalizar se a empresa está ou não fazendo as contribuições, mas na via administrativa, muitas vezes ele vai ter negativa de benefício por causa disso. São algumas questões práticas que a gente precisa entender, estar ciente e entender estes conceitos. Acho que esta que é a maior dificuldade, né? Primeiro passo para a gente dominar o limbo, pessoal, é entender o conceito de limbo. Eu vou voltar a repetir isso porque esse é o mais importante. E eu recebo diariamente no Instagram perguntas em relação a isso, colocando casos e falando assim, mas isso caracteriza o limbo? Então vamos lá, o que é o limbo? É um conceito jurisprudencial que diz que, cessado o benefício previdenciário, a empresa se nega a receber o trabalhador e este trabalhador fica sem salários e sem o benefício previdenciário. Mas quem coloca, isso é importante, quem coloca o trabalhador no limbo é a empresa. Sou eu, empresa, que coloco o trabalhador no limbo, porque eu me nego a receber esse trabalhador que teve cessado o benefício previdenciário. Então tem que haver uma ação ou uma omissão da empresa em relação a isso. Tá? Outras situações, então muitas vezes o trabalhador está com um recurso ou está com uma ação judicial, né? Entrou com uma ação contra o INSS. Aí a empresa convoca ele para retornar ao trabalho e ele comunica à empresa, fala assim, não, eu não vou retornar ao trabalho porque o meu advogado me orientou que se eu trabalhar eu diminuo a minha chance de êxito na ação previdenciária. Ok, vamos formalizar essa situação, né? Mas isso não é limbo. Porque é ele que está se negando a retornar ao trabalho, não é a empresa que está se negando a receber ele. Este conceito é muito importante. É muito importante que, para a gente dar o primeiro passo, este conceito seja muito claro, que vocês não tenham qualquer dúvidas sobre isso. E esse é um dos principais erros que a gente vê sendo cometidos na prática. Um outro erro que o advogado da empresa tem que tomar cuidado é ter um diálogo com a medicina do trabalho da empresa. Tá? Eu sei que muitas vezes é difícil, às vezes os médicos, a gente tem que fazer uma meia-culpa, os médicos são difíceis, mas tem que haver um diálogo. A forma mais fácil da gente mostrar para o médico a importância de tudo isso e como que tem que ser essa atuação, que ele tem que estar atento, isso é mostrar para ele as decisões judiciais. Essa é uma coisa que a gente costuma fazer e mostrar a prática, o que está acontecendo no dia a dia. Eu acho que a gente tem que ter um arcabouço teórico muito forte, mas a gente não pode fechar os olhos para a prática, para o contexto social, para a realidade em que vivemos e em que vamos trabalhar. Isso é um grande diferencial. Na teoria é lindo, mas o que está acontecendo na prática? O que nós estamos vendo em relação a isso nos casos concretos? É isso que faz a diferença entre um profissional que atua e tem efetividade no seu trabalho e um profissional que é muito bom, mas é só teórico e não traz resultados. Para que você tenha resultados, você precisa ver o que está acontecendo na prática. E é por isso que você tem que andar junto com quem atua na prática. Isso é muito interessante. Para você aperfeiçoar a sua gestão, aperfeiçoar a decisão nos casos de limbo, você tem que estar junto de quem atua, de quem tem experiência, de quem já teve um caso. Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outro. E é por isso que nós temos, por exemplo, a nossa comunidade no nosso curso de Limbo Expert 2.0, para que os alunos possam discutir, possam colocar suas dúvidas e a gente possa interagir, né? A gente possa trazer exemplos práticos do que acontece no dia a dia, porque é isso o que a gente acaba aprendendo. Esse é um passo muito importante também, este diálogo entre as mais diversas áreas. E aí o advogado tem que dialogar com o médico do trabalho, fazer com que esse médico do trabalho entenda o que está acontecendo, o que está em jogo, quais têm sido as decisões por parte do INSS, quais têm sido as decisões da Justiça do Trabalho, no caso do limbo, né? Para que a gente possa, por exemplo, o médico do trabalho, ele tem que ser atualizado.
Ele deveria se atualizar, mas às vezes ele não está acompanhando, é muita coisa, né? Ele tem que se atualizar muito da parte médica, mas ele também tem que se atualizar da parte jurídica. Então o advogado recebeu lá, olha, o benefício agora vai ser concedido sem perícia. Ele tem que avisar o setor de medicina do trabalho da empresa em que ele atua. Por quê? Esse médico precisa entender o contexto em que ele está inserido. Então, esse é um ponto muito importante que eu acabo vendo, às vezes, problemas na prática. Tá? A gente precisa entender como que funciona tudo isso, a gente precisa entender o que está acontecendo para que a gente possa apresentar soluções. Tá? Uma outra coisa importante que o advogado precisa é estar atualizado, né? Então, por exemplo, saiu agora uma portaria dizendo que vai ter prorrogação automática dos benefícios sem perícia. O advogado que atua no limbo, ele precisa estar atualizadíssimo. A questão previdenciária, quem aqui está assistindo que atua no direito previdenciário sabe disso. Muda, acho que quase dia a dia, né? Às vezes eu leio uma coisa, quando eu vou ver à tarde já mudou. Eu falo, mas meu Deus, como que aconteceu isso? Então a gente tem que se atualizar. A gente tem que estar sempre se atualizando, sempre junto de quem está na frente dessas questões, né, participando, estando atento a essas mudanças, porque essas mudanças têm reflexo no nosso dia a dia, têm reflexos na nossa atuação. E a gente não pode deixar passar estas questões, porque os reflexos de tudo isso muitas vezes vão ser sentidos na prática. Né? Essa questão, por exemplo, da prorrogação automática do benefício é uma forma, por exemplo, de se evitar o limbo. A gente vai posteriormente discutir sobre essa questão. Mas o advogado ele tem que estar sempre atualizado, tá? Inclusive acompanhando também a jurisprudência trabalhista na região em que você atua. A gente sabe que no direito do trabalho às vezes tem jurisprudências diferentes. A gente sempre acompanha, lógico, o que o TST decide, mas também a gente tem algumas decisões regionais, a depender do TRT em que você está atuando, algumas coisas que são um pouco diferentes. Então a gente tem que tratar disso. No caso do limbo, em específico, meio que a jurisprudência está pacificada no Brasil todo, né? Às vezes você vê uma decisão ou outra diferente, mas o entendimento de que é responsabilidade da empresa o pagamento dos salários desse período é meio que unânime. Né? É pacificado o entendimento que caberia à empresa esse pagamento. Né? Então, quanto a isso, a gente não tem aí muitas dúvidas. Entendendo esse conceito do limbo, a gente consegue dar esse primeiro passo. E para você atuar com segurança, você precisa evitar estes erros. Quais são os erros, então? Não entender o conceito do limbo. Isso é fundamental. Tem que entender o conceito de limbo. Você tem que entender que você precisa se manter atualizado, precisa se comunicar com a medicina do trabalho e os outros setores da empresa, precisa fazer uma interação em relação aos documentos de saúde e segurança do trabalho. Eu não comentei sobre isso ainda, mas é importante a gente ressaltar. O limbo, ele depende muito de a empresa ter muito bem mapeado quais são os riscos ocupacionais dos seus colaboradores, dos seus funcionários, e ter muito bem mapeado, naquele caso concreto, o que é exigido da função daquele trabalhador. A gente sabe que muita gente faz, infelizmente, exames ocupacionais de forma muito genérica, muito inespecífica. E isso é um grande problema. Porque a partir do momento que eu não sei as peculiaridades daquela situação, a partir do momento que eu não sei exatamente como que é o risco ocupacional daquela atividade, eu posso cometer equívocos. Eu posso considerar determinada condição médica como incapacitante, quando na verdade não é. Então, se eu estou tratando de um caso de motorista, eu preciso saber quais são os riscos ocupacionais do motorista. Lembrando sempre, pessoal, esse é um conceito muito importante, que a aptidão para o trabalho é sempre verificada de acordo com as atividades exercidas, efetivamente exercidas por aquele trabalhador.
Então, o mapeamento dos riscos ocupacionais é por isso que, inclusive, eu preciso de uma excelente engenharia de segurança do trabalho, um PGR, um programa de gerenciamento de risco muito bem feito, para que eu possa ter esses riscos mapeados e isso auxiliar o médico do trabalho na hora de fazer a avaliação da aptidão para o trabalho, ou até mesmo na hora de fazer um realocamento, uma readaptação dentro da empresa, que contemple as condições daquele trabalhador. É importante a gente ressaltar aqui que em momento algum eu estou dizendo que todo trabalhador está apto de qualquer forma. É por isso que eu disse, a gente precisa entender as consequências dos nossos atos, das nossas decisões e tomar uma decisão mais assertiva. Para conhecer as consequências, nós precisamos evitar esses erros que eu cometei com vocês. Quando a gente trata em gestão do afastado, limbo, eu sempre comento, eu falo para os meus alunos, né? Não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo. Quem está aqui, meu aluno que já assiste há muito tempo às aulas, sabe disso, pode até comentar aqui com a gente, né? Eu sempre falo isso, porque não existe mesmo, pessoal. E as pessoas querem a fórmula mágica, as pessoas querem a receita de bolo. É interessante a gente ver isso, né? A gente sempre quer o atalho, a gente sempre quer o caminho mais fácil. Mas em matéria de limbo e gestão do afastado, não existe isso. Existe decisões no caso concreto, avaliando sempre risco-benefício. É importante frisar que nenhuma decisão que a gente tome é isenta de risco. Tudo que a gente fizer vai ter algum risco. O que nós buscamos são decisões com menor risco e um maior benefício para todas as partes. E aqui tem um outro ponto importante que eu acabei não comentando. Às vezes, quando a gente fala desse tema, as pessoas acham assim, ele está aqui para defender o interesse da empresa. Não é verdade. A gente está aqui para fazer o que é certo, o que é correto. E uma gestão adequada, uma empresa saber lidar com o limbo é benefício para a empresa e para o trabalhador. Porque a situação de limbo é uma situação muito ruim para o trabalhador também. Aliás, ele é o que mais sofre com a situação de limbo, porque ele está sem receber benefícios, sem receber salários. Muitas vezes ele tem que pagar a pensão alimentícia, às vezes um homem tem que pagar a pensão alimentícia, tem que sustentar os filhos, tem que pôr dinheiro, tem que pôr comida na mesa, né? Então, ele é sempre o elo mais fraco. Então, se eu estou trabalhando numa empresa que faz uma gestão adequada, que sabe o que fazer comigo nesse momento, comigo trabalhador, é óbvio que eu também tenho um ganho. Eu prefiro muito mais trabalhar numa empresa que sabe o que fazer do que numa empresa que não conhece nada sobre esse assunto. Que quando acontecer a situação, vai simplesmente virar para mim e fala, se vira lá com o INSS. Então, esse é um ponto fundamental que a gente precisa trazer aqui para vocês. Em nenhum momento a atuação no limbo visa tirar direitos dos trabalhadores, ou a atuação na gestão dos afastados é defender o interesse da empresa. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo, pessoal, é uma atuação dentro de regras de ética, né, de governança corporativa, dentro daquilo de regras de compliance, dentro daquilo que se espera da responsabilidade social da empresa. Aliás, muitas decisões na Justiça do Trabalho, inclusive, usam esse argumento. Falam que a empresa tem responsabilidade no limbo, inclusive pela sua responsabilidade social. E falam que é um risco do negócio. Realmente é um risco do negócio. Só que esse risco ele pode ser minimizado. Eu, antes de ter um problema, eu consigo resolver o problema. Então, a atuação no limbo ela pode ser feita tanto na prevenção quanto para resolver os casos que já existem. E aí é um outro erro que o advogado muitas vezes comete. Não conseguir identificar onde no mercado a gente está inserido para conseguir exercer esse tipo de atividade e prestar esse tipo de serviço. Nós podemos avaliar desde casos que estão acontecendo e que vão acontecer, então a gente trabalhar num preventivo, quanto a gente atuar também no contencioso, para resolver os problemas que já existem. Né? Existem algumas atuações que a gente fala até que é cold cases, né? Arquivo morto, né? Como usa, às vezes você vê as séries policiais, tá falando, cold cases, aqueles casos de muitos anos.
É isso, arquivo morto. Recentemente a gente fez uma atuação para uma multinacional, ela tinha 107 trabalhadores que ela não tinha nem ideia de qual era a situação previdenciária desses trabalhadores. E tinha trabalhador no limbo. Tinha trabalhador que foi cessado o benefício previdenciário, que havia sido negado o retorno ao trabalho e eles não estavam recebendo de ninguém. Tinha trabalhador que já tinha falecido e a empresa não sabia para encerrar o contrato de trabalho. Tinha trabalhador que já tinha conseguido a aposentadoria, ele entrou com uma aposentadoria por incapacidade, mas já tinha convertido numa aposentadoria programada, que poderia ter sido feita a rescisão do contrato de trabalho. Tinha trabalhador que já estava exercendo atividade em outra empresa e a empresa não sabia. Ou seja, a gestão ela é fundamental. E aí eu posso trabalhar na gestão no consultivo preventivo, mas também lidando com o contencioso, lidando com o que já existe, com o passado, com arquivos antigos, com casos antigos. E o que eu posso garantir para vocês é que dá resultado. Não passa semana que aluno manda mensagem para mim dizendo que resolveu o caso, que o conhecimento que a gente traz, que conseguiu diminuir os casos de limbo na empresa, que está fazendo uma gestão mais efetiva. Porque a aplicação de tudo isso que a gente está falando traz resultados. Nós sabemos que isso dá resultado, tá? Por isso que eu venho aqui falar para vocês. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui, eu não estaria colocando minha cara aqui falando para vocês, né? O que a gente tenta passar para vocês, e eu tenho certeza que a gente não só vai tentar, nós vamos conseguir, é que você se torne especialista nessa matéria e referência, que não tenha dúvidas, que quando alguém aí na sua região, na sua cidade, ou até inclusive de outros escritórios, porque às vezes o advogado pensa assim, mas eu não tenho... Mas se você se torna uma referência, os outros escritórios direcionam os casos para vocês. Dá para fazer parceria, ele vai falar, eu tenho um caso de limbo aqui que eu quero resolver, eu vou passar para a doutora tal, eu vou passar para o doutor tal, porque ele é referência, ele sabe o que ele está fazendo. E tudo que o advogado quer é dar resultado para os seus clientes. Por quê? A nossa principal propaganda é o boca a boca. É um cliente satisfeito. Porque um cliente satisfeito irá te trazer outros clientes, né? Além da satisfação de você saber que você resolveu o problema da empresa e não deixou o trabalhador desamparado. Que você também resolveu o problema do trabalhador. E isso é muito gratificante. A gente precisa ter em mente todos esses conceitos, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, tá? Evitar estes erros, entender qual é a nossa área de atuação, mas principalmente entender o conceito do limbo jurídico. A partir do momento que eu entendo esse conceito, eu vou conseguir atuar de uma forma mais efetiva, fazendo uma gestão de afastados adequada, porque para eu fazer gestão, para eu evitar o limbo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber qual é a situação previdenciária. Eu esqueci de falar isso, né? Um dos principais problemas que eu vejo é as pessoas tomando decisão com base no ouvir dizer. Então é assim, o trabalhador falou que o INSS cessou o benefício. Aí eu pergunto, mas tem algum documento dizendo isso? Não. Então como você tem certeza? Porque às vezes não é má fé do trabalhador, não é isso. Mas o trabalhador não sabe, ele é hipossuficiente. Então às vezes tem algum problema lá no pagamento por uma outra questão, por uma questão administrativa, e o trabalhador já fala, o benefício foi cessado, ou o benefício foi indeferido. Quantos problemas que nós estamos tendo em relação aos benefícios previdenciários com o ajuste pós-perícia? Em que muitas vezes a questão, na maioria das vezes, a questão não tem nada a ver com a incapacidade laborativa, tem a ver com questões administrativas do INSS. E aí fica lá, ajuste pós-perícia. E o trabalhador chega na empresa e fala assim, eu não recebi o benefício. E a empresa fala, não, mas como você não recebeu? Vamos fazer o exame de direito. Está inapto. Não, sim, ele está inapto. Inclusive a perícia do INSS disse que está, né? Colocou que a incapacidade dele perdura até janeiro, só que está lá acerto pós-perícia. E ele não está recebendo. Só que ele te informou que não está recebendo e você já deduziu. Então, a gente tem que evitar isso. Eu falo que eu sou muito cético em relação a essas questões de porque não sei quem falou, porque o perito do INSS me falou, porque... Beleza, então. Vamos lá. Cadê o papel?
Hoje o segurado, ele consegue até no meu INSS pegar a tela do SAB lá, né? O laudo médico. Lá dá para ele saber o que o perito escreveu, qual foi a data que o perito colocou, qual foi o diagnóstico. Tudo isso disponível no meu INSS. Tem vários canais para que a gente possa acessar essas informações. Nesse caso do laudo, é uma informação que é do trabalhador, mas se ele quiser, ele pode disponibilizar para a empresa, né? Ele tem essa autonomia, é dele a informação, mas a CRER, a comunicação ali do requerimento, da decisão do requerimento, o trabalhador tem obrigação de informar a empresa, até por questão de boa-fé contratual. Como que eu, empresa, sei o que aconteceu com o trabalhador, sei qual foi o tipo de benefício que foi concedido, se eu não tiver acesso à decisão do INSS? A gente vai ficar no ouvir dizer, ouvir falar? Claro que não. Então, todos esses aspectos, eles são fundamentais para a nossa atuação. E é isso o que a gente costuma ver de problema, mas o principal, pessoal, é entender o problema do limbo, tá certo? Então, o que eu queria que você entendesse é que é mais do que possível você atuar de forma segura. Só com essa aula você já consegue aplicar todas essas dicas que eu dei, todos esses conceitos que eu dei no seu dia a dia. Tudo que eu falei e você começa já a se preparar para se tornar um especialista. Na próxima aula, a gente vai ter um conteúdo muito rico que vai solidificar tudo isso que eu falei, pois eu vou trazer as estratégias que eu utilizo nos meus casos, como alguns que eu comentei aqui para vocês, e que vão te ajudar a se tornar um especialista em limbo jurídico. Então, a nossa aula de amanhã está imperdível, a nossa aula 2 da nossa Semana do Limbo Jurídico, o primeiro passo. Eu vou contar para vocês os meus segredos em situações que poderá ser a sua realidade em breve, para que você tenha total segurança para atuar. Então, pessoal, vamos lá. Você não pode perder esta aula. E antes que você vá embora, lembra que no início da aula eu falei que você poderia ganhar uma vaga gratuita no meu curso pago Limbo Expert 2.0? Então, presta muita atenção no que você vai ter que fazer agora. Você precisa nos enviar um resumo desta aula para o nosso e-mail. Qual é o nosso e-mail? Anota aí. contato@programadga.com.br contato@programadga.com.br. Você tem até o próximo sábado, tá certo? Às 23h59 para enviar o seu resumo. Não precisa ser nada muito extenso, mas precisa ter os principais pontos que eu trouxe aqui para vocês nessa aula. Além disso, para validar e para a minha equipe saber que você realmente estava na aula até o final, no final do resumo, depois que você fizer o resumo, você tem que escrever a senha. Eu domino o limbo na aula 1. Resumos que forem enviados sem a senha, eu domino o limbo na aula 1, não serão aceitos. Então, a vaga que vai ser sorteada, você precisa enviar o resumo dessa aula para o e-mail que eu passei para vocês e estar presente nas próximas aulas. Queria dar um último recado aqui para vocês. Eu sei o quanto adquirir esse conhecimento é importante para você. Sei o quanto isso pode mudar a sua vida de uma maneira muito positiva. E sei que eu vou te ajudar nessa caminhada, pois eu já passei por tudo isso que provavelmente você está passando agora. Muitas vezes, pessoal, a gente acha que para trilhar o caminho do sucesso precisamos passar por estradas tortuosas, precisamos passar por provações, e muitas vezes que a gente acaba querendo desistir no meio do caminho. Mas para você que está aqui até agora assistindo essa aula, você está em busca de uma situação profissional melhor. Saiba que você não precisa passar por todo esse sofrimento. Existe um caminho, existe um próximo passo a ser dado que vai tornar a sua jornada mais leve, vai tornar a sua jornada mais assertiva. Você estará acompanhado de muitas pessoas que vão vibrar com as suas conquistas e você vai perceber o quanto é valioso estar no lugar certo com as pessoas certas.
quando você percebe que as coisas podem ser muito mais fáceis do que imaginava, quando você vê que outras pessoas que estavam na mesma situação de insegurança que você está agora conquistam o sucesso, sendo referência, atuando com tranquilidade nos mais diversos casos de limbo, aí você percebe que dar o próximo passo é a maneira mais fácil e simples de realizar seus sonhos. E se você está realmente disposto a dar esse próximo passo, pode ter certeza que você terá alguém do lado de cá que vai fazer de tudo para que seus desejos e sua conquista se realizem. Não perca essa oportunidade de participar da próxima turma do meu curso Limbo Expert 2.0, pessoal. Durante nosso evento, eu vou dando mais informações sobre o nosso curso. Não perca esta oportunidade. Mais uma coisa, eu posso te garantir. Esse próximo passo será o acelerador que você precisava para alavancar sua carreira no direito de uma vez por todas. Pode contar comigo. Vou deixar aqui para vocês uma frase que eu gosto muito. O preço de não ir em busca dos seus sonhos é passar a vida inteira se perguntando como teria sido. Essa frase de Geraldo Rufino. Espero que você tenha aproveitado essa primeira aula e nos vemos amanhã na aula 2. Uma boa noite a todos. Eu sou advogada, trabalhista empresarial, já faz 10 anos. O programa tem me trazido isso, e não só nas aulas, mas também no grupo, né? Porque aí a gente vai trocando informação, aí o colega traz uma dúvida, olha, eu não tinha pensado nisso, vou pesquisar. O fato de vocês serem extremamente acessíveis, assim, para a gente perguntar, respondem muito rápido as dúvidas no grupo. Parece que está sempre ali no grupo, porque está sempre muito rápido, né? E é muito bom para a gente, mas a gente sabe que não é fácil. Sim. E, então, para mim, são pontos positivos, assim, ter com quem contar.